bom dia a você de todo o Brasil. Hora de notícias, são 9h30. E na Semana da Família tem uma dica do aprofundamento online Famílias em Ordem de Batalha. Hoje é quarta-feira, dia da catequese do Papa. Ele afirmou que o coronavírus não é a única doença a ser combatida, mas a pandemia evidenciou outras doenças sociais. E falando das consequências da pandemia, nossa equipe preparou uma reportagem sobre a ansiedade e estresse que tem impactado na vida das pessoas e que pode levar a descontar tudo isso na comida. Nossos repórteres atualizam sobre a agenda do Congresso e mostram como fica o tempo em todo o Brasil. Vamos juntos, até 10 da manhã. CN Notícias volta daqui 2 minutos, após o intervalo. Hoje é quarta-feira, dia da catequese do Papa. Ainda sem público, o encontro semanal foi transmitido da Biblioteca do Vaticano. E seguindo com o ciclo de reflexões sobre o tema Curar o Mundo, o Papa Francisco afirmou que o coronavírus não é a única doença a ser combatida, mas a pandemia evidenciou patologias sociais mais amplas. Uma das doenças é a visão distorcida da pessoa, que ignora sua dignidade e começa a usar o outro como objeto que se usa e depois descarta. Vamos conversar então com a Lísia Costa, que tem acompanhado tudo isso bem de perto. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. O Papa Francisco fez a catequese mais uma vez de dentro do Palácio Apostólico, ainda mantendo esse cuidado com as pessoas para evitar uma nova onda da pandemia aqui na Itália. A gente vê em alguns países da Europa que a situação retomou, o número de contágios cresceu novamente, mas aqui na Itália continua baixo, mas as autoridades pedem que se mantenha esses cuidados, como, por exemplo, evitar aglomerações. E o Papa falou justamente sobre a fé e a pandemia. Ele disse que essa pandemia fez com que todos nós nos reconhecêssemos muito vulneráveis e também víssemos o mundo como um mundo interconectado. Estamos, de fato, ligados uns aos outros. E o que chama a responsabilidade pessoal, porque eu sei que cuidando, o Papa reforçou, cuidando de mim, eu cuido também do outro. O Papa destacou o esforço de muita gente que tem trabalhado duramente no combate, na prevenção também, atuando nas áreas da saúde por causa da pandemia, mas disse que ela ressaltou outras doenças, especialmente doenças sociais, entre elas o individualismo, uma doença que o Papa destacou, que as pessoas olham para o ser humano, para o homem, como um objeto a ser usado, que pode ser desfrutado e que depois pode ser descartado quando não tiver mais utilidade. E o que ensina a Igreja é totalmente o contrário. Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus, fomos feitos por amor e fomos feitos com a capacidade de amar. E essa dignidade humana, ela é intransferível. Rodrigo, ainda sobre essa relação da fé e da pandemia, a Universidade Urbaniana está fazendo uma pesquisa, enviando relatórios, enviando questionários, principalmente para fiéis leigos de várias partes do mundo, questionando como eles conseguiram, como têm conseguido viver a fé, mesmo sem estar presente nas celebrações sacramentais. Esse questionamento é para ajudar também as pessoas a compreenderem a dimensão da fé, que não é só o rito, mas é uma fé vivida onde se está, e também questiona como os religiosos têm conseguido viver nesse período do isolamento, distante daquilo que é o chamado deles mais prático, ou seja, das pessoas. Isso mostra, é claro, um interesse muito grande da Igreja em estar atenta à situação da pandemia e a não deixar o povo abandonado e a dar esperança mesmo num momento de tanta tristeza e de tantas perdas. Rodrigo. Obrigado, Lísia, por essas informações. Lembrando que você pode acessar o noticias.cancionova.com e lá você confere o texto na íntegra e aqui na programação você acompanha a catequese com o Papa também. Olha, o Papa Francisco nomeou hoje Padre Antônio Fontinelli de Mello como novo bispo para a diocese de Humaitá, no Amazonas. Até o momento, o Padre Antônio exercia a função de ecônomo na Arquidiocese de Porto Velho, Rondônia. O novo bispo tem 52 anos, ele é natural de Camocim, no Ceará. Vai suceder Dom Francisco Merkel, que renunciou à função por motivos de idade. E a missão brasileira de ajuda ao Líbano parte hoje, chefiada pelo ex-presidente Michel Temer.
Vamos a Brasília conversar ao vivo com Otávio Martins. Ele traz essa e outras notícias dessa manhã. Bom dia, Otávio. Rodrigo, bom dia a todos que nos assistem. É exatamente isso, a cerimônia, né, que dá início a essa viagem aí do ex-presidente Michel Temer como chefe da ajuda humanitária que o Brasil está acontecendo agora. Então, participam algumas autoridades, o presidente Jair Bolsonaro, o comandante também participa, e o ex-presidente que chefiará essa missão. Então, ali por volta do meio-dia, o voo deve decolar e eles devem ir para o Líbano nessa missão de ajuda. Também bastante movimentado aqui. Essa movimentação começou de ontem, quando o ministro Paulo Guedes, em entrevista coletiva, após sair de um encontro com o presidente da Câmara, de furar o teto de gastos, aquele imposto aí alguns anos atrás para os gastos do país, que para esse teto de gastos seria aí o caminho para o impeachment do presidente Bolsonaro. Ele também disse que alguns aconselham o presidente a fazer isso e que ele vai brigar com pessoas que derem esse conselho para o presidente, porque, nas palavras dele, se esse teto de gastos for desrespeitado, é um caminho para o impeachment do presidente. Notícia importante também na Câmara dos Deputados. Hoje o Congresso começa a votar os vetos presidenciais. Então, tem mais de 44 vetos na pauta de votação. Nessa sessão de hoje, votados aí os menos, aqueles que têm mais acordo, né, entre as lideranças do Congresso Nacional. Então, essa sessão deve se estender aí até o início da noite. Então, a gente fica de olho nessa votação também, para finalizar atualizando os números do coronavírus no país. A gente tem mais de 103 mil mortes confirmadas do vírus. Infelizmente, os casos confirmados da doença também aumentaram. A gente tem agora mais de 3 milhões e 100 mil casos confirmados da doença, mas o país segue em primeiro lugar no ranking das pessoas que conseguiram se recuperar do coronavírus. Temos aí mais de 2 milhões e 200 mil pessoas que conseguiram vencer a doença. Tá bem, Otávio. Obrigado pelas informações. E o governo do Paraná deve assinar hoje um acordo com a Rússia para a produção e distribuição da vacina contra o novo coronavírus. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, informou que não recebeu nenhum pedido para analisar essa vacina pelo laboratório russo responsável. Ontem, o presidente russo Vladimir Putin divulgou que a vacina foi a primeira registrada no mundo. A vacina recebeu o nome de Sputnik V, em referência ao primeiro satélite lançado ao espaço na história pela então União Soviética em 1957. A vacina russa tem sido questionada pela comunidade internacional por não ter concluído as 3 etapas de testes recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. A previsão é de que a vacina seja distribuída no Brasil no segundo semestre de 2021. No Brasil, estão sendo testadas 3 vacinas contra o novo coronavírus. 2 são de laboratórios chineses e a terceira é da Universidade de Oxford. E a corrida eleitoral nos Estados Unidos é notícia internacional. Outro destaque desta quarta-feira é a situação dos migrantes na Europa. A manchete do The New York Times diz: a escolha de Kamala Harris por Joe Biden é segura e estimulante. A decisão de Biden em escolher a senhora Harris como companheira de chapa foi convencional por alguns padrões, mas também uma escolha histórica para muitas mulheres negras americanas. E o The Washington Post destaca: escolha da senadora pela Califórnia e ex-procuradora-geral do estado ocorre em um momento em que o país luta contra o passado e o futuro de preconceitos raciais. O britânico The Guardian também destaca a corrida eleitoral americana e estampa: os democratas saúdam Kamala Harris como candidata a vice-presidente. Os líderes do partido e grupos progressistas parecem amplamente unidos por trás da escolha de Joe Biden. Outro destaque do noticiário internacional são os migrantes. A manchete do espanhol El País afirma: ONGs voltam a patrulhar o mar Mediterrâneo para resgatar migrantes em meio ao aumento de chegadas à Itália. Os Médicos Sem Fronteiras e a Sea-Watch voltarão ao mar nos próximos dias, após meses de interrupção devido à pandemia e ao bloqueio do governo italiano aos seus navios.
A situação humanitária na área continua crítica. A pandemia tem levado a um aumento das saídas às costas africanas, uma das rotas mais perigosas, devido a crises econômicas em vários países e à guerra civil que assola a Líbia. E o francês Le Monde também aborda a situação da migração, dessa vez no Canal da Mancha. A manchete diz: aumenta o número de imigrantes que cruzam o canal. Londres acusa Paris. As autoridades britânicas estão cooperando estreitamente com as contrapartes francesas. Estão pedindo mais controles para impedir as partidas ilegais de barco. 65 migrantes em 4 barcos improvisados foram resgatados nas águas britânicas no último domingo, 9 de agosto. Desde o início do verão, multiplicaram-se os barcos de imigrantes ilegais que tentam atravessar o Canal da Mancha para chegar ao Reino Unido. Olha, nós vamos para o intervalo bem rapidinho, daqui a pouco tem dica, porque nesse tempo de pandemia muita gente tem sofrido com ansiedade e estresse e descontado na comida. Então, alerta de especialista daqui a pouco, hein? A pandemia tem trazido impactos na saúde física e mental, por isso tem que ficar bem atento para não descontar toda essa ansiedade, por exemplo, na comida. Dona Irene, 72 anos de idade, entrou em quarentena acima do peso. Colesterol alto, refluxo e baixa mobilidade por causa de cirurgias. Tinha que emagrecer. Com a ajuda da filha e orientada por um médico, entrou numa dieta. No começo foi difícil porque assim, você tira toda a gordura, tira todo o açúcar, tira toda a farinha. Eu sou mineira, né? Então, aquela falta daquelas coisas gordinhas, aquele negócio. E um dos problemas maiores que eu tinha visto era que se eu tivesse uma baixa resistência, também poderia me afetar o Covid. Eu ficaria mais suscetível a ter um problema com o Covid. A alimentação saudável e atividade física, além de fazer você emagrecer, também aumentam a imunidade. Então, em termos de pandemia, além do isolamento, nós também temos que ter essa preocupação em estar com uma imunidade bem saudável. Pesquisas indicam que os brasileiros aumentaram em 60% os gastos com alimentação durante a pandemia. É claro, famílias em casa estão comendo mais, mas isso pode ter relação com outros fatores, os emocionais, potencializados durante a quarentena. Um levantamento feito pela Universidade Federal do Rio, com 1.500 pessoas, indicou que os casos de depressão aumentaram 50% e os de estresse e ansiedade 80%. Muitas vezes nós comemos guiados pelas emoções, principalmente quando está presente algum incômodo, na tentativa de aliviar esse incômodo. E isso não é ruim, desde que a gente reconheça isso, que a gente tenha consciência e que a gente lide de forma adequada com isso. Com ajuda profissional, é possível sim sair da quarentena com mais qualidade de vida. Essas pessoas precisam estar em contato consigo mesmas, estar atentas às emoções, para evitar os comportamentos automáticos que causam prejuízo. Eu eliminei cerca de 8 quilos e minha mãe eliminou mais de 10 quilos. Então, isso trouxe uma qualidade de vida muito grande para a gente. Que legal, né? Qualidade de vida. Agosto também é um mês de refletir sobre a importância da amamentação para o desenvolvimento da criança. Flávia também sabe da importância deste momento entre mãe e filho. Gael tem pouco mais de 1 ano e ela não pensa ainda no desmame. Entre os apoios que teve no início da amamentação, destaca a importância da família e de uma rede de apoios para trocas de experiências. Essa rede de apoio aí, a partir do diálogo, a partir do compartilhamento de experiências, ela é muito importante, além de uma rede de apoio para ajudar a mãe com as tarefas da casa, né? Foi muito importante a presença da minha mãe, principalmente o pai estava presente a todo momento. Essa consciência da importância da amamentação foi apontada numa pesquisa do Ministério da Saúde que indica que mais da metade das crianças brasileiras continua sendo amamentada no primeiro ano de vida e mais de 45% dos menores de 6 meses recebem leite materno exclusivo. A campanha Agosto Dourado vem reforçar essa conscientização. Campanhas como essa, campanhas que conseguem levar informações para as mães, com certeza
conscientizam e aumentam a amamentação. Até os 6 meses, o leite materno é o único alimento necessário para a criança. É um alimento completo que traz benefícios como a diminuição dos riscos de diarreias, alergias, infecções respiratórias, diabetes, obesidade, entre outros. E embora seja indicado como um alimento exclusivo até o 6º mês, a Organização Mundial de Saúde orienta que a amamentação possa se estender até os 2 anos de idade. A amamentação estendida, ela também ajuda na complementação, depois que o bebê começa a receber outros tipos de alimento. E claro, além de todos os benefícios nutricionais, o afeto passa por esse gesto. A seguir tem a previsão do tempo. Vamos para o intervalo com imagens ao vivo de São Paulo. Aqui na capital, a temperatura pode variar entre 13 e 27 graus. O intervalo é rápido, a gente volta daqui a pouco. Numa tentativa de evitar aglomerações, o Rio de Janeiro estuda usar aplicativo para reservar espaços na praia de Copacabana. A ideia é fazer marcação de espaços na praia com fitas e a ocupação será feita de 2 formas distintas. 70% desses espaços será para quem chegar primeiro e 30% para as pessoas que utilizarem o aplicativo para suas reservas desse espaço. Lembrando que entre os espaços ocupados pelas pessoas, haverá corredores para justamente facilitar a entrada e a saída das pessoas desses espaços demarcados na praia e também para o uso dos ambulantes que vendem o seu produto nas areias. Lembrando que atualmente não está, por conta da pandemia do Covid-19, não está ainda liberada a presença de pessoas nas areias das praias da cidade. O que é permitido hoje é banho de mar, né? Caminhar até o mar e voltar para o calçadão, e também a prática de alguns esportes, tanto coletivos como esportes que são feitos dentro do mar. E também vale lembrar para os cidadãos da cidade do Rio de Janeiro e para todo o país que estamos em tempos ainda de pandemia, onde todo cuidado é necessário. Faça a sua parte, cuide de você, cuide do outro, porque isso é vivência de amor ao próximo. Silvia Gonzaga, do Rio de Janeiro, para o Canção Nova Notícia, primeira edição. Em São Paulo, o tempo continua seco e não tem previsão de chuva para a região metropolitana. O tempo permanece instável com chuva a qualquer momento no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Uma mudança na circulação dos ventos deixa o céu cheio de nuvens entre o litoral paulista e a Baixada Santista. O tempo continua firme nas demais áreas do Sudeste. Não chove no Centro-Oeste nesta quarta-feira. O ar continua muito seco e o sol brilha forte. No Norte chove em Roraima, no Amapá, Acre e Pará. A chuva ocorre em formas de pancadas isoladas à tarde. O tempo continua firme nas demais áreas. Já no Nordeste, a previsão de pancadas isoladas de chuva somente no Maranhão. Nos outros estados, o tempo continua firme. O Brasil está vivendo a Semana da Família, né? Por isso a gente quer deixar aqui uma dica de um aprofundamento online. Vai ter participação de professor Felipe Aquino, Eliana Ribeiro, doutora Filó, padre Roger Luiz e padre Diogo Albuquerque. Mais informações no site saopaulo.cançãonova.com. E como o aprofundamento vai ser online, você pode participar de onde estiver. O tema do encontro é Famílias em Ordem de Batalha. Garanta logo sua inscrição, acesse saopaulo.cançãonova.com. CN Notícias termina aqui. Uma ótima quarta-feira para você.